A Terceira Guerra Mundial já começou. Está mais ou menos delineada, desenhada. Quem é quem nesta Terceira Guerra Mundial? Mas basicamente é o seguinte: de um lado, o imperialismo mundial, os ditadores do mundo, os que se acham donos do mundo. De outro lado, o mundo oprimido, espoliado, machucado, roubado, de sempre. O imperialismo, que se acha dono do mundo, atende por 3 siglas. G7. G7 vem a ser os 7 maiores e mais ricos países do mundo. São eles: Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Reino Unido, Itália e Alemanha. Né? E daí tem a União Europeia. Né? A União Europeia é um conjunto de 27 países da Europa. França, Itália, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Alemanha, Albânia, Áustria, Chipre, Bulgária, Croácia, Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Letônia, Lituânia, Malta, Macedônia do Norte, Montenegro, Polônia, Romênia e Suécia. G7 mais União Europeia. E agora tem a tal da OTAN. OTAN é uma sigla que quer dizer assim: Organização do Tratado do Atlântico Norte. Né? Organização, tudo bem, organização. Tratado é um acordo. Atlântico são os países que estão de um lado do Oceano Atlântico e de outro. Mas não é todo o Atlântico, é só o Atlântico Norte. E daí o Atlântico Norte, de um lado tem Canadá e Estados Unidos, né? Do lado esquerdo, e do lado direito tem a grande maioria dos países, né? Dos países que na orla do Atlântico direito, né? Então, só que essa OTAN, ela nunca parou mais de crescer, né? E agora ela começou com 12 países. E agora tem países do Atlântico Norte, tem países fora do Atlântico, tem países lá do Báltico, países lá do Mar Negro, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais do que se trata essa. E esses países, a grande maioria é da União da Europa. Então, muitos estão da OTAN, estão na União Europeia e no G7. Mas vou falar de novo porque para vocês entenderem isso, né? A OTAN tem 32 países. Estados Unidos, sempre ele, né? Canadá, França, Reino Unido, Itália, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal.
E ainda Alemanha, Albânia, Bulgária, Croácia, Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, Grécia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Polônia, Romênia, Suécia e Turquia. Bem, esses que se acham os donos, né, do mundo, no livro As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano falou que esse grupo de países, eles se especializaram em sempre ganhar, em sempre roubar, né? Bem, esse bloco vai guerrear contra os BRICS, né? O bloco dos países imperialistas são 40. E eles já estão guerreando contra o bloco dos BRICS. BRICS é também uma sigla. B de Brasil. Vocês nem sabiam disso, né? Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S África do Sul, e depois tem mais 5 países, né? Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes, né? E Irã. Deu para entender? Então vamos recapitular aí os contendores, né? Nessa guerra. Tem esses 40 países, a grande maioria europeus, mais Estados Unidos e Canadá e Japão. Praticamente isso, tá? E de outro lado, os países que estão tentando se livrar do cerco, da espoliação imperialista, querer se desenvolver também, né? Então vamos repartir os contendores aí, bom? Nós, Brasil, estamos do lado da China e da Rússia e do Irã. China, Rússia, Brasil e Irã, estamos todos nos BRICS, pô. E o restante está brigando contra nós, pô. Guerreando contra nós, pô. O outro grupo, né, tem 40 países, mas vamos falar os mais ricaços, né, pô? Porque são eles aí que mandam no mundo, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Japão e Canadá. Né? Basicamente são esses. Tá? O outro dia, o Lula foi lá se abraçar com o presidente imperialista, nosso inimigo, França, o Macron. Não tem sentido. Será que o Lula não estava sabendo que a França é inimiga nossa? Né? Bem, então, eu estava dizendo que a terceira guerra já começou. A primeira guerra começou em 24. As primeiras escaramuças, vamos dizer assim, começou em 24 de fevereiro de 2022. Mais de 3 anos, portanto, né? Que foi o início da guerra da Rússia na Ucrânia. Uma guerra não é contra a Ucrânia, a guerra é contra a OTAN. É contra esses
membros da OTAN, da União Europeia e do G7. Né? Os meios de comunicação aí, eles são todos, como é que eu vou dizer, bom, contratados, vamos dizer assim, do imperialismo, para contar as mentiras deles, para contar a história deles, né? Então eles falam, não se viu que o Putin, né, teria invadido a Ucrânia, um ato de agressão, sem a Ucrânia ter feito nada de errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bem, nós vamos falar com mais detalhes nas próximas dissertações, aulas dessa geopolítica, né? Terceira Guerra Mundial. Bem, por enquanto, a Rússia sozinha está enfrentando a OTAN inteira e está ganhando de lavada. O nosso time, então, está ganhando, né? Rússia, integrante dos BRICS, né? Está segurando o touro à unha, né? Bem, eu queria dizer, estava esquecendo de uma coisa aqui, o seguinte: o nosso time tem 10 guerreiros, né? Brasil, China, Rússia, Irã, Emirados Árabes, né? Egito, Etiópia, Irã, já falei, né? O nosso time tem 10 guerreiros. E o time deles, os ladrões das riquezas produzidas pelos países pobres, oprimidos, da América Latina, da África, da Ásia, né? Estamos 10, né? E a turma dos ladrões das riquezas do mundo inteiro de sempre, eles têm 40, né? Daí, vamos em frente. O time, só para ficar esclarecendo, né, pô? O time da ditadura mundial, G7, OTAN, tem arma atômica, tem bomba atômica, né? Estados Unidos, Israel, Reino Unido e França, né? 4 países com bomba atômica, né, bom? As armas que eles têm, pô. A turma dos BRICS, pô, bem, agora já temos umas garruchas velhas, né, pô? Tá? A Rússia tem bomba atômica e a China também, né? A Índia também tem, são 3, pô. Então, assim mesmo, eles estão ganhando com 4 países com bomba atômica contra 3 países que têm bomba atômica nossa. Beleza? A Segunda Guerra, né, é a guerra na Palestina, bom, né? O Israel, do time aí dos ladrões das riquezas do mundo, né? Israel tinha nada de terra e já roubou 80% da terra dos palestinos, né? E o Hamas, que não tem bomba atômica, que não tem caças, que não tem helicóptero, que não tem avião, que não tem tanque de guerra, está ganhando, está dando um baile, né, em Israel, tá? O Israel joga bomba de cá, joga bomba de lá, tranca a comida que os palestinos vão comer,
Israel está conseguindo matar palestinos de fome porque não deixa entrar comida, né? E como Israel não tem coragem de enfrentar o Hamas está armado, pô, né? Está armado e está, né, aguardando eles na esquina, perdão, nos túneis, né? Pois é, pô. O glorioso, o invencível, pelo menos assim eles se acham, né, pô? Exército de Israel não tem coragem de enfrentar os palestinos, pô, né? E daí Israel faz o quê? Fica bombardeando crianças, mulheres, idosos, doentes, etc. E está perdendo, né? Bem, o Irã, né, que fica aí a 2.000 quilômetros longe da Palestina, diz, não, nós vamos ajudar a Palestina. Pô. E está ajudando. Pô. Não é com exército, não é com nada, mas, né, fornecendo alguma arma, né, e instruções militares. Pô. Beleza? Então o BRICS já está 2-0 aí, né? A terceira guerra é essa que está acontecendo esses dias, pô, né? O Irã, Israel contra o Irã, pô, né? O Irã, 46 anos atrás, fez uma revolução, pô, e tinha um presidente capacho, né, que ele foi tocado a pontapé de lá pelos iranianos, né? E nesses 46 anos está lá o imperialismo, né? E não é só Estados Unidos e Israel, pô. É França, é Alemanha, é Inglaterra também. Estão lá tentando dar um golpe de Estado para derrubar o governo dos iranianos, né? Tentaram uma vez, não deu certo, tentaram de novo, não deu certo, de novo não deu certo e continua não dando certo. Algumas vezes, de novo, né? O que o exército de Israel conseguiu fazer foi matar professores, cientistas iranianos. Cientistas iranianos trabalhando lá na universidade, etc. Israel, por que não matou, né, soldados do exército iraniano? Não, foi lá matar cientistas, né? Eu nunca vi um país tão covarde, né, tão criminoso que nem Israel. Falando em crime de guerra, segundo a ONU, o Netanyahu, né? Olha aqui, olha, está sendo procurado aqui por crimes de guerra, né? Tá? Já foi condenado por crime de guerra por ter cometido os seguintes crimes de guerra: destruição de hospitais, destruição de casas das pessoas civis, forçar a população para ser jogada para uma outra região do país, né? Proibir de ter comida, né? E por aí vai, né? Bem, o Irã, olha aí, ó. O Irã foi atacado por Israel porque Israel caluniou o Irã, que o Irã estava prestes a ter uma bomba atômica. Mentira, né? Alguém que tem bomba atômica de forma ilegal é Israel, né? O bandido fica falando que bandido é o inocente e não o bandido, né? Não. Bem, das outras vezes que Israel bombardeou o Irã,
O Irã estava bastante fraco, tá? Não tinha condições de enfrentar o poderio bélico, o poderio militar de Israel. Mas agora tinha, né? E Israel estava apanhando feio né? Daí o Netanyahu pediu, pelo amor de Deus, que Trump entrasse na guerra, que ele estava perdido, estava no mato sem cachorro, né? E o Trump, né, presidente americano, que tinha prometido que não ia fazer mais guerra nenhuma, foi obrigado a socorrer, né, o pequeno Satã, né? O grande Satã, Estados Unidos, saiu em socorro do pequeno Satã, Israel, né? E o Khamenei, né, Sheikh Khamenei, o grande líder lá do Irã, falou o seguinte: olha, se bombardear aqui vai ter troco dessa vez, não vem que não tem, pô. Daí, Estados Unidos foi lá e bombardeou aquilo que eles falaram que talvez fosse, né, armas atômicas, não sei o que. Daí o Irã disse o seguinte: olha, vai dar troco, eu avisei, pô. E daí, Estados Unidos, sabe quantos? Tem 40 mil militares lá no Oriente Médio. Quer dizer, Estados Unidos invadem os países, muitos países capazes lá, né? Americanos. E os soldados não saem mais de lá, pô. E daí eles ficam guerreando contra todo mundo, né, pô? Bem, 40 mil soldados lá no Oriente Médio. E o Khamenei, presidente do Irã, disse: olha, vou retalhar. Daí foi lá e pegou mirou, né, na maior base militar americana lá no país árabe do Catar. E bombardeou, né? Ele pegou a maior base militar americana no Oriente Médio, que estava lá, Catar, né? E essa base militar americana lá no Catar tinha 10 mil soldados lá. É uma cidade, né? Tudo soldado. Foi lá e bombardeou. Mas daí, estou acabando, né? Daí o Trump, ele fez um bombardeio lá no Irã de mentirinha, viu? Ele não mirou em bomba atômica, não era nada, né? E daí bombardeou e voltou para casa: olha, acabou, foi um sucesso, não sei o que, ó, agora é paz, não vamos brigar mais, diz o Trump, tá? E o Khamenei, né, o presidente do Irã, diz: olha, não tem paz não, pô. A última bomba quem vai soltar sou eu, pô. Espera aí, pô. Puf. Mandou bala para cima dos Estados Unidos e também para cima de Israel, pô. Tá? Bem, finalizando, eu queria dizer o seguinte: nas guerras, né, já se diz aí o ditado que nas guerras a primeira vítima é a verdade, né, pô? Estados Unidos falou que foi um sucesso, que ganharam. Israel falou que é um sucesso, que ganhou. Estou convencido que eles mentiram, né? E o Khamenei diz: olha, quem ganhou fomos nós. E só não destruímos o resto de Israel, pô, tá? Porque vocês pararam de bombardear. Porque se vocês fossem bombardear por mais de uns 3, 4 dias, nós iríamos arrasar de vez Israel inteiro, né? Não perca o próximo capítulo da Terceira Guerra Mundial. BRICS contra a G7, contra a OTAN, contra a União Europeia, contra Israel.
contra Estados Unidos, contra a França, contra a Alemanha, contra a Inglaterra, contra a Itália e a Europa inteira. Escola de Atenas, até mais.